professor Felipe Dalcin, doutorando. Mas vamos começar com esse bombardeio, né, que aconteceu na faixa de... Eu não sei se foi na faixa de Gaza, não, foi em Teherã, né? Um bombardeio contra o líder do Hamas, mostrando falha dos serviços iranianos, acirrando o clima ainda mais, né, que Hamas já acusou Israel, né, de ter promovido esse atentado, e a capacidade dos serviços de inteligência israelenses e da vulnerabilidade do Irã estão em xeque, segundo as notícias aqui, né? O bombardeio está sendo atribuído a Israel. O que o senhor acha? Esse fato, ele acirra, em que ponto está, na sua opinião, esse conflito, que é histórico, né? Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Infelizmente, mais um caso grave nessa guerra. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais uma escalada do conflito, uma acirração no conflito. O Ismail Haniyeh, não sei se essa é a pronúncia certa do nome dele, ele é um líder político do Hamas, ou seja, ele não é do braço militar do Hamas. Mas mesmo assim, ele é uma pessoa muito importante dentro do regime do Hamas. E a morte dele, em Teherã, em que ele foi, digamos assim, prestar homenagens ao presidente eleito no Irã, o novo presidente eleito no Irã, empossado no Irã, inclusive até o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve lá em Teherã. Estava lá para a cerimônia de posse, né, do presidente iraniano. Massoud Pezeshkian. Eu também não sou bom na pronúncia, mas acho que é isso. Isso, nomes árabes não são comigo, pessoal, até peço desculpas. É complicado. Mas é isso. Por que é uma tensão? Em vários pontos. Primeiro, porque o Ismail Haniyeh, ele era uma das pessoas que a gente vislumbrava como possível negociador no lado do Hamas com Israel, como uma negociação de paz pudesse ser vislumbrada e feita. Então é muito preocupante quando você mata alguém que é considerado uma pessoa-chave para fazer as negociações, né? Você, digamos assim, fecha essa porta. Né? Então isso vem sendo muito criticada. Até mesmo o Ismail Haniyeh, ele era considerado uma figura moderada dentro do Hamas. No Hamas a gente tem vários extremistas, é um grupo que eu considero terrorista por todos os atentados que fez contra Israel, sobretudo de 7 de outubro do ano passado. Não tem como dizer que não é uma organização terrorista, porque ela não mira nem alvos militares nem políticos de Israel, mira muitas vezes a população de Israel, então é um grupo terrorista fazendo isso. Então, o que acabou fazendo é que ele era considerado uma pessoa mais moderada dentro do Hamas. A morte dele significa o quê? Então, primeiro, né, uma possível porta fechada em relação à negociação entre o Hamas e Israel. A gente sabe que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele é contra uma negociação, em alguns momentos ele até fala que é possível, mas ele realmente se diz, a gente analisando o perfil dele, ele é contra uma negociação de paz, ele fala que o Hamas tem que ser destruído em toda a sua estrutura, o que é muito difícil de se alcançar, porque o Hamas ele tem vários braços, vários tentáculos, não só dentro da faixa de Gaza, mas no Oriente Médio. Você acirra ainda mais o conflito com o Irã. A gente tem que lembrar que já houve morte de líderes iranianos por parte de Israel, e a morte de um líder do Hamas, que é um grupo que age muitas vezes sobre o mando do Irã, que ele é patrocinado pelo Irã em Teherã, que é a capital do Irã. Significa o quê? Significa que você não está respeitando a soberania iraniana. E tanto o Irã quanto o Hamas já falaram na figura dos seus líderes que vão responder esse ataque. Então, realmente, é uma escalada do conflito, né? E o que é preocupante, por quê? Porque a gente está cada vez mais longe de um acordo de paz, que é o que a gente mais quer no Oriente, né? E é muito preocupante, porque esse conflito não só pode envolver a faixa de Gaza, não só o Hamas, pode envolver
o Irã pode envolver os Estados Unidos como aliado de Israel, pode ser um conflito, até inclusive, que pode ser até um prelúdio, né, no pior cenário possível, de uma terceira guerra mundial, porque a gente vê que a Rússia vem sendo um aliado do Irã, a China investiu bilhões de dólares no Irã, e não quer ver esse investimento perdido, ela recebe dividendos do Irã, então tem muitos atores com muitos interesses políticos, econômicos e militares envolvidos, e querendo ou não, Israel não ajuda em nada a fazer esse tipo de ataque, né, então, claro, mais uma vez é um grupo terrorista, a gente entende, mas acho que o caminho da negociação, o caminho da paz sempre tem que ser o nosso norte, né? A gente espera que seja assim. Nós não vamos desistir jamais, né? Como raça humana, mas um conflito que é desde os anos 70 e não tem nenhuma uma pista, nenhum sinal de terminar, né, professor? Pelo contrário, vem só escalando. E tem um ponto né? Isso, e tem um ponto que vem sendo bastante levantado, e eu concordo com esse ponto, é que o Netanyahu, o regime político dele dentro de Israel, ele se fortalece muito com esse conflito, porque é muito dito por vários cientistas políticos europeus, norte-americanos e dentro de Israel, que se essa guerra acabar, o Netanyahu ele não tem o porquê continuar no governo. Tem muita insatisfação da população de Israel com o seu regime. Então é muito provável que ele vá até preso. Tem várias denúncias de corrupção contra ele dentro de Israel. Então ele usa da guerra, muita gente fala isso, que ele usa da guerra para se manter no poder, o que é muito triste, né? A gente vem vendo o número de pessoas mortas no conflito, dessa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza, é um número estrondoso de mortos, e muitas vezes são crianças, mulheres e inocentes que não tem nada a ver com, digamos assim, os interesses políticos da liderança do Hamas, que está vivendo muito bem lá no Catar, está longe dos frontes de batalha, e isso é muito, mais uma vez, muito, muito triste. Ou seja, tem um jogo de permanência no poder, né, por trás dessa guerra, né? Muito forte, muito aparente, né? Com certeza. E a gente percebe que interesses políticos, militares e econômicos, né? Porque armas são vendidas, digamos assim, investimentos são feitos também a partir da guerra e, infelizmente, quem sofre, mais uma vez, todas as consequências de um conflito como esse é a população inocente dos dois lados. Tanto do lado das pessoas que vivem na faixa de Gaza, que faixa de Gaza, você viver lá é viver também sobre um regime ditatorial, porque se você fala mal do Hamas, o Hamas vai lá e vitimiza você e sua família. Porém, também a gente tem todo o lado também das pessoas em Israel, né, que não tem nada a ver com os conflitos, o que a liderança de Israel faz também, muitas vezes que passa muito do ponto, né, a gente não pode também, digamos assim, passar o pano para Israel, e a gente percebe que eles são as grandes vítimas, os inocentes dos dois lados. Muito bem, quem morreu então? Ismail Haniyeh, né? Haniyeh, que a gente acha que a pronúncia é próxima disso, que é então um mentor, uma espécie de um líder político, como o professor Felipe Dalcin nos diz, durante um bombardeio aéreo na noite de ontem na residência de militares veteranos iranianos, no qual estava hospedado no norte da capital, Teherã. Os israelenses não confirmaram estar por trás da operação, mas parece evidente que só pode vir de Israel. No contexto atual, diz do Instituto de Pesquisa Agnès Levallois, deve ser assim também o francês, do Instituto de Pesquisa e Estudos sobre o Mediterrâneo e o Oriente Médio. O incidente mostra que a segurança do Irã parece um queijo suíço, em que as falhas se alinham de forma que uma ameaça pode atravessar a todas as defesas. O senhor acha que o Irã falhou aí terrivelmente também, professor Felipe Dalcin? Claro, você sempre espera que um estado como o Irã, que tem um poder militar considerável, né? O Irã não é qualquer coisa quando a gente pensa nas suas capacidades missilísticas de defesa e até de forças armadas, exército, aeronáutica e marinha, ele tem uma força bem interessante, se a gente for analisar. A gente esperava que ele pudesse defender melhor sua capital. Mas também, com certeza, a gente sabe que Israel, em questões tecnológicas, é um dos principais poentes do mundo. A capacidade das Forças Armadas de Israel de realizar ataques com precisão é gigantesca. E até muito desse armamento, muitas vezes, vem até mesmo dos Estados Unidos, que todos nós sabemos que é a principal potência militar do mundo, né?
Mas é isso. Vamos ver como que vai ser a resposta agora, tanto do Irã, que pode ser uma resposta através dos seus aliados, como o Hezbollah, até o Hamas, ou até uma resposta direta, já que, mais uma vez, se a gente for analisar o direito internacional, quando você ataca um alvo, mesmo que de outro país, no seu território, você está ferindo a soberania daquele país. Então, até no direito à guerra, o Irã teria direito de responder a esse ataque. Então, até pelas próprias regras da Carta da ONU, o Irã teria o direito de responder a esse ataque. Então, vamos ver como que isso vai ser realizado. A gente roga que não, né? Tomara que não, eu ia dizer, né? Tomara que não. Isso. Professor, precisamos falar da Venezuela. Senão nosso tempo acaba. A eleição na Venezuela não atende padrões internacionais, não pode ser considerada democrática, diz o órgão internacional, o CNE, que foi observador da eleição. Obviamente o senhor deve concordar, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. E a questão da posição do Brasil também. O Maduro, inclusive, já entrou com recurso na Corte Suprema para garantir o resultado oficial da eleição. Essa notícia é de 1 hora atrás. O presidente da Venezuela pede que a sua vitória seja referendada pelo Conselho Eleitoral e seja respeitada. As atas ninguém viu até agora, né, professor Dalcin? Essa é a maior preocupação. Porque tanto para você legitimar uma eleição, tanto dos dois lados, você precisa demonstrar os votos, você ter clareza, você ter um extrato dos votos, e as atas servem disso. A oposição já apresentou uma série de documentos que ela diz que prova que o seu candidato, né, o Edmundo Gonzalez, ganhou a eleição com pelo menos 70% dos votos. Do outro lado, a gente tem que esperar os documentos do que o regime do Maduro provam ao contrário. Então, até agora é um jogo de narrativas, mas quem apresenta as provas é a oposição, não o governo que está no poder na Venezuela. O que o Brasil vem agindo? Tem a fala que é um pouco preocupante do presidente Lula, por quê? Porque ele não tratou na mesma seriedade que deveria ser tratado como outros países vêm tratando essa situação. Até mesmo se a gente for ver, como o Itamaraty aqui, né, que é o responsável pela, digamos assim, apresentação da política externa brasileira vem agindo, ele vem dizendo, tá, vamos esperar a divulgação desses documentos, né, a gente espera a divulgação desses documentos, depois a gente emite uma opinião, né, eu acho que até esse é o melhor caminho, né, porque assim você não está tomando nenhum lado lá A ou lado B, você está esperando você analisar a situação em um termo geral, para depois assumir uma conclusão, uma posição. Porém, a gente sabe que o governo Lula, o PT, né, parte da esquerda brasileira, ela tem uma aproximação ideológica muito grande com o regime do Maduro, já era com o Hugo Chávez assim, então isso não é novidade. Então, a gente espera que esses documentos saiam, né, vamos esperar mais um pouco, mas o que tudo indica é que talvez não possam sair, que é muito preocupante. Daí fica aquele embate. Os críticos do presidente Lula, ou os críticos da situação desse momento, não adversários políticos, até pessoas que fazem análise internacional como o senhor faz, mas estão dizendo que o tempo que o Lula está dando é um tempo para Nicolás Maduro forjar as atas. Essa é a preocupação. Então cabe também, se o Maduro quer realmente provar que tudo que está feito já de acordo com a lei e não é forjado, cabe ele chamar pessoas externas para fazer, digamos assim, um laudo das eleições da Venezuela e um laudo desse documento. Daí você bate voto cara e crachá, brincando assim, né, de todo mundo que participou das eleições ou faz amostragens, e você tem um laudo ou não, se aquele documento, se que vem dito ou não, é real, tanto por parte do Maduro ou por parte da oposição. Então cabe também a gente tentar formar um colegiado internacional para, digamos assim, analisar se a eleição da Venezuela ela foi legítima ou não. A gente tem vários indícios que não, o descontentamento da população da Venezuela vem indicando que não, porque a gente vê manifestações colossais na Venezuela, em que estátuas do Maduro e de outras lideranças ligadas ao regime do Maduro vêm sendo derrubadas em todo o país, né? Não é só na capital Caracas, em outras regiões do país também. A gente tem mais de 1.000 presos até agora, a gente tem, infelizmente, 12 mortos, até onde eu apurei os dados. Então, se esse cenário ele não for resolvido da melhor maneira, a gente pode ver, digamos assim, uma efervescência da população e do regime Maduro maior, o que pode gerar uma guerra, até mesmo no pior cenário possível, uma guerra civil, que a gente mais uma vez roga que não. E é muito preocupante para o Brasil
e para os outros países da América do Sul, até mesmo para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, até mesmo a figura do seu presidente Joe Biden, teve uma ligação hoje com o Lula. E a principal preocupação dos Estados Unidos, até do presidente Lula, é o número de imigrantes. A Venezuela chegou a ser, nos últimos tempos, o país com o maior número de imigrantes. Mais de 12 milhões de venezuelanos buscaram refúgio em outros países. Então, os Estados Unidos, né, com toda a pressão já da imigração dentro do país, que é um grande debate, se a gente for acompanhar as eleições dos Estados Unidos... Parou na nossa live, caminhar mais ou menos a conclusão. Ligação telefônica, Lula reiterou a posição. Acho que o professor Felipe voltou, eu ter mais um minutinho, professor Felipe, só para encerrar. Então, de qualquer maneira, independente de ideologia, o Maduro está fazendo tudo errado, expulsando 7 embaixadores do país, indo à Corte Suprema, rompendo relações com o Peru hoje, né, também foi noticiado, ou seja, de qualquer forma, ele está mostrando que tem culpa no cartório e deve ter forjado essa votação, né? Isso. Então, só para finalizar, se você tem certeza que você ganhou, você vai fazer de tudo para demonstrar isso. Você vai chamar convidados do exterior para analisar o resultado da eleição, você vai apurar e demonstrar todos os documentos que provam a sua vitória eleitoral. Quanto mais você impossibilita que outras pessoas possam analisar os documentos e impossibilita que a oposição possa ter contato com esses documentos e se apresentar como uma voz possível, né, é pior. E tem que lembrar que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano é controlado pelo regime do Maduro, né? As pessoas que trabalham lá são chavistas, são pessoas que são favoráveis ao Maduro, então isso não é muito imparcial, né? Então, vejamos os próximos episódios também na Venezuela. A gente espera que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. Esperamos sim. Professor Felipe Dalcin, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba. Até uma próxima. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, sigo à disposição e uma boa tarde a todos nós. Valeu, agora...